Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a acesa troca de argumentos contraditórios entre a Rússia e a Ucrânia sobre a ofensiva. O primeiro grande emprego da guerra informacional ocorrendo na Segunda Guerra Mundial, justamente o período em que o rádio começou a se popularizar. A Alemanha de Hitler, por ser uma ditadura, precisava de um meio eficaz para espalhar a sua mensagem pela sua população, com o rádio controlado pela máquina de propaganda de Goebbels, desempenhando na perfeição esse papel. O esforço alemão em controlar as informações que chegavam aos alemães funcionou tão bem que, quando aquela guerra terminou, muitos alemães acreditaram, até muito perto do fim do conflito, que a Alemanha estava vencendo. E apesar do tremendo esforço dos nazistas em perseguirem, prenderem e matarem milhões de inocentes, apenas pelo fato de pertencerem a uma religião, a esmagadora maioria dos alemães não fazia nem ideia de que judeus, ciganos, homossexuais e deficientes físicos e mentais estavam sendo sumariamente executados. Do lado dos aliados, a guerra de informação também foi muito importante para, por exemplo, amplificar o espírito patriótico, permitindo a multiplicação dos meios de produção e um fluxo constante de recrutas totalmente motivados para o combate. A guerra informacional nos aliados também contribuiu para esconder crimes de guerra terríveis, como os bombardeios aliados visando especificamente civis alemães e japoneses, como o bombardeio da cidade alemã de Dresden em fevereiro de 1945, que deixou um número estimado em cerca de 30 mil civis mortos. E o bombardeio de Tóquio no mês seguinte, que deixou, acreditem ou não, perto de 100 mil mortos, a maioria dos quais civis. Todas essas ações foram devidamente escondidas da população pela máquina de propaganda aliada para que não afetasse o moral e o apoio ao esforço de guerra. Hoje, em 2023, em plena era das mensagens instantâneas e das redes sociais, a guerra informacional alcançou um patamar totalmente novo, com isso ficando bem escancarado na invasão russa da Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022. Desde o primeiro momento em que Putin ordenou que os seus soldados invadissem a sua vizinha Ucrânia, as máquinas de propaganda de ambos os lados iniciaram um desenfreado esforço para espalhar as suas visões e versões particulares da situação. E além de espalharem as suas versões particulares, também se dedicaram a pintar cenários visando agradar aos seus respectivos públicos, com o número de baixas sendo o elemento central nisso. Tanto o lado russo como o lado ucraniano avançam números de baixas que estão claramente inflacionados. Por exemplo, a Ucrânia afirma que mais de 200 mil russos foram mortos ou feridos desde o início da invasão. E recentemente, após apenas uma semana desde o início da ofensiva ucraniana, o ditador bielorrusso Alexander Lukashenko, grande amigo e aliado de Putin, disse que mais de 140 mil ucranianos foram mortos ou feridos somente nessa ofensiva. Putin não chegou a citar números de baixas entre os militares ucranianos, mas disse que as baixas ucranianas estão sendo 10 vezes maiores do que as baixas russas. Com relação a veículos, disse que 160 blindados, inclusive pesados como o Leopard 2, e quase 400 veículos de combate e transporte de infantaria foram destruídos, com Putin fazendo questão de frisar que até 30% de todas as armas e veículos que o Ocidente entregou para a Ucrânia foram destruídos em apenas uma semana de ofensiva. A Ucrânia, pelo seu lado, afirma que as suas baixas estão dentro da expectativa e que as suas forças estão avançando nos pontos pretendidos. Com tantas informações conflitantes e com ambos os lados dizendo que o outro está fracassando, afinal, como está a ofensiva?
A verdade é que ninguém sabe exatamente como a ofensiva ucraniana está se desenrolando, já que a guerra de informação de ambos os lados está enchendo o ambiente informacional de um extremo e muito irritante ruído. A Ucrânia não causou mais de 200 mil baixas na força russa de invasão. Os russos não causaram 140 mil baixas ucranianas em apenas uma semana de ofensiva, e a Ucrânia não perdeu 30% de todas as armas que recebeu do Ocidente. Isso tudo não passa de guerra de informação, o mesmo que a Alemanha nazista e os aliados fizeram na Segunda Guerra Mundial, só que agora elevada à 10ª potência, graças ao extremo poder das redes sociais. Para se ter ao menos uma noção de como as coisas estão se desenrolando no campo de batalha, é importante tentar reduzir ao máximo o ruído gerado pela guerra informacional e estar atento às informações provenientes de todas as fontes e de ambos os lados da guerra. A etapa seguinte consiste em aplicar uma boa dose de bom senso em tudo aquilo que se lê, que se vê e que se ouve.